Olá, irmãos e irmãs, bom domingo para vocês, domingo de eleições, tema muito importante para nós, mas nós temos, como sempre, a gente gosta de partir do Evangelho do dia. E aí a gente conta com isso com o nosso irmão Darlan Oliveira, que lá de Salvador tem sido sempre fiel ao nosso programa Caminhando. Darlan, bem-vindo, bom dia para você. Olá, Marcelo, salve a todos e todas que nos acompanham. Sempre uma alegria, né? Estar aqui caminhando a cada domingo, a cada semana, refletindo sobre o Evangelho e também discutindo os temas do nosso programa. Neste 33º domingo do Tempo Comum, o Evangelho de Mateus, que vamos refletir hoje, é o capítulo 25, versículos do 14 ao 30. Nos traz a chamada Parábola dos Talentos. Também nesse domingo, Marcelo, celebramos o Dia Mundial dos Pobres, proposto pelo Papa Francisco. E aí, Marcelo, a pergunta é: como a gente pode ligar este evangelho de hoje com o Dia Mundial dos Pobres? Darlan, isso é uma tarefa difícil. À primeira vista, o evangelho é oposto, é contrário. Você imagine uma parábola capitalista, uma parábola que diz um homem mau, cruel, perverso, duro, que é assim que ele fala do homem. Um senhor de escravos, partiu para um país distante e ele tinha 8 tesouros, dinheiro assim, de ouro, peso de ouro, que cada um deles valia não sei quantos, hoje, não sei a riqueza que seria hoje em dia, e ele chama 3 escravos de confiança e distribui os 8. Dá para um dar 5, para o outro dar 2 e para o outro dar 1. E aí a parábola conta que o de 5 prosperou o dinheiro e duplicou, o outro também, mas o terceiro ficou com medo do homem e enterrou o dinheiro. E aí esse aí é considerado mau, preguiçoso, quando o homem volta, né? Então, é uma parábola para dizer o quê? Prospere, ganhe dinheiro, explore, lucre, consiga juro, quanto mais alto, melhor, e isso é o reino do céu. Aparentemente, é lógico que não é isso, mas então é uma parábola que parece falar sobre o capitalismo. Não sei se você notou isso. Sim. Inclusive, essa é uma passagem do Evangelho que me intriga muito, porque as leituras são muito complexas, né? É uma leitura muito complexa. E pode-se fazer diversas interpretações, mediante, como a gente sempre critica, a conveniência. E isso é um perigo. E a ideia que parece ter é que quanto mais se aplica o dinheiro, mais o dinheiro se duplica. E dá uma ideia como se Jesus elogiasse isso. Pois E o pior ainda, a parábola diz que o tal rico é um homem servo que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Como Jesus pode comparar Deus com um capitalista? Isso me deixou um tanto intrigado. Pois é, Darlan, ele não compara. Se você for abrir o Evangelho, lá não tem escrito assim, Deus é como um homem que chamou os servos, não. O que Jesus disse ele tinha acabado de contar aquela parábola das virgens, né, que entraram com as moças que entraram com lanternas acesas, que foi o Evangelho do domingo passado, e aí ele diz, isso é como, mas ele não diz o reino de Deus é como. E aí ele conta um fato que ocorreu, e nessa história, o que é que ele tira para a lição? Não é que Deus é parecido com o capitalista, é que o mundo é assim, que a história do mundo é essa, então que a gente tem que estar atento a isso e saber reagir a isso. Essa é a palavra do Evangelho. O Evangelho de Mateus aproveitou um fato ocorrido lá na época deles. Mas se esse fato fosse verdadeiro, quer dizer, se Jesus tivesse de fato querido, né, falar isso, o que seria importante o senhor viajou para muito distante e demorou a voltar, que é a mesma história que a gente já viu
domingo passado. Você comentou aqui comigo o Evangelho das 10 moças que trouxeram azeite para colocar na lanterna, na lamparina, e o noivo demorou a chegar. Agora é o Senhor que demora a voltar da viagem. Então, essa é a parábola, entendeu? O que é que a gente faz quando o reino de Deus demora? Não, é porque a gente cresceu ouvindo praticamente a mesma história, né? A própria palavra diz que talento é sinônimo de dom natural. Comumente as pessoas dizem que ou você tem ou não tem talento para tal coisa, para determinada coisa. E existe até o adjetivo talentoso. Então, quando a gente fala que fulano é talentoso, a gente quer dizer que fulano tem é uma questão mais de dom natural, não é isso? Pois é, Darlan, a primeira parábola não diz que talento é dom natural. As pessoas que leem a parábola desse jeito, e aí isso se espalhou como um lugar comum. Mas na parábola, talento não tem nada a ver com dom natural. Talento é o dinheiro, é como se eu dissesse assim, um homem tinha muitos dólares, ou muitos euros, ou muitos reais. Então ele chegou e disse, olha, aplique essa parte aqui, aplique esse outro aqui, aplique esse outro lá. Então deu a 3 pessoas. Então a parábola não tem nada a ver com dons naturais. Né? Se a gente entender dom natural, então o que a gente vai compreender hoje? É que o rico é rico porque ele foi capaz de desenvolver os talentos dele. E o pobre é pobre porque não foi capaz de desenvolver os talentos. Então, isso é uma coisa horrível dizer isso, você não acha? Sim, sim. É tanto que se a gente não fizer uma análise mais crítica, né, dessa passagem, parece propor que a gente se identifique muito mais com o servo que foi criticado pelo Evangelho e não com os dois que serviram a ganância do Senhor. E aí, como é que a gente não vai contra o que o Evangelho diz assim tão claramente? Pois é, porque se você for olhar o próprio Evangelho, Jesus tinha dito neste Evangelho de Mateus, no capítulo 6, não acumulem riquezas aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões assaltam e roubam. Então, isso aí, quem foi que cumpriu essa palavra? Os 2 que desenvolveram o dinheiro do patrão ou o rapaz que enterrou? Eu acho que o rapaz que enterrou foi melhor. Se for para cumprir essa palavra que o Evangelho diz. Não é isso? Sim, sim. É curioso que ao rapaz rico, Jesus disse, se queres ser completo, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E quando, por apego a essa riqueza, o rapaz desiste de seguir Jesus, este diz aos discípulos, em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então, Darlan, isso é o Evangelho. Portanto, não se pode pensar que o Evangelho está elogiando os 2 porque eles desenvolveram dinheiro e está criticando o outro rapaz porque ele não fez o dinheiro ser desenvolvido. A questão não é essa. A questão é, ele está criticando o rapaz porque o rapaz foi conservador, porque o rapaz não foi capaz de se desenvolver, né? O rapaz pegou o dinheiro e enterrou. Quer dizer, o que eu acho que está por trás disso é, nas comunidades antigas, quando falava em servo, é a mesma palavra grega de ministro. Então, estava falando dos ministros cristãos. Na história das 10 moças, que a gente comentou domingo passado, o Evangelho diz, vigiem, fiquem com a lanterna, tenham garantia para vocês sempre terem óleo na lanterna. Agora, nessa parábola, o Evangelho dá um passo a mais, ele propõe mais. Ele diz, não basta só ter óleo na lanterna, é preciso trabalhar para fazer render aquilo que Deus nos confiou. Aí, esse que Deus nos confiou não é o dom natural, é a missão que ele nos deu. Então, portanto,
o tempo de espera é o tempo de missão. Tá certo? Você entendeu? Sim, sim. A gente pode afirmar que o que o Evangelho quer dizer é que se o reino de Deus não vem imediatamente, é para dar tempo da gente trabalhar e fazer com que os valores do reino de Deus se multipliquem. Enquanto a gente estiver aqui, a gente consiga mais e mais, como se fala, anunciar a sua palavra, espalhar a boa nova. Não é então, isso? É isso. Eu tenho a impressão de que essa parábola é uma parábola contra o conservadorismo, contra os cristãos que se baseiam em tradição e dizem sempre foi assim, eu sempre fiz isso. Então mantém tipo de religião de acordo com a tradição, ou mesmo você na sua vida que se acomoda. Quando um de nós, eu, você, qualquer um, que se acomoda e diz, olha, tá assim, eu não quero mudar, e pronto. Aí você está enterrando aquele dom que Deus lhe deu. Deus lhe dá um dom para você ir sempre desenvolvendo mais, você pega em terra e diz, vou ficar aqui. Quer dizer, para mim está bom, não está perfeito, mas é o que eu quero, acabou, pronto, fico sentado. Entendeu? A parábola é contra isso, é contra esse tipo de acomodação. O talento que Deus nos confiou no Evangelho é a fé, é o testemunho do amor dele, é a capacidade da gente mudar permanentemente. Tá certo? Darlan. Então, Marcelo, neste Dia Mundial dos Pobres, né, o talento que Deus nos confia para cuidar são exatamente as pessoas empobrecidas, né? Quem faz os talentos renderem são esses cristãos e cristãs que estão inseridos nos movimentos sociais, né, nas comunidades. Neste domingo, o Brasil também está vivendo esse processo das eleições municipais. Então, o julgamento de Deus sobre quantos talentos cada servo vai desenvolver se concretiza a partir do esforço que fazemos para que nessas eleições também representem um passo, né, vamos dizer assim, para o novo reconhecimento da dignidade de todos os cidadãos e cidadãs do nosso país e da terra como um todo. Então, aí sim, aí nesse nível, desta maneira, aí você, de fato, está ligando o Evangelho com o que está acontecendo, com a vida real, com a sua vida pessoal e vida comunitária. É isso, gente. Acho que... O que é que a gente pode dizer mais? Feliz domingo, um bom dia de eleições, muita responsabilidade no votar, vote bem, né? Não diga o que muita gente aí por aí diz, é tudo a mesma coisa, não vou votar em ninguém, não adianta. Saber que não é assim, a gente liga para uma política que não é só eleitoral, é uma política participativa, a gente quer política das comunidades de base, política dos grupos de bairro, todo mundo participando, mas a política eleitoral também é importante e, nesse momento atual, é o momento da gente dizer não a muita coisa que está acontecendo de ruim no nosso país. Então, votar por Partido Popular, de oposição, e de uma maneira que mude o destino do Brasil e seja a favor dos pobres, não é isso? Com certeza. E assim a gente vai encerrando mais um Caminhando, né? Beijo no coração e a gente segue daquele jeito que a gente fala todo final de semana. Caminhando. Beijo para vocês, tudo de bom, de alegria. Bom domingo. Primavera vaga, estou carente. Manda novamente algum cheirinho de alegria.